Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo, esse aqui é o Sociedade Comics. Normalmente eu tenho feito os vídeos lá de período de leitura, onde eu tento comentar sem spoilers sobre as leituras que eu tenho lido. Surgiu a ideia de se aprofundar um pouco mais sobre isso, para quem quiser entender um pouco mais sobre o quadrinho e saber um pouco do que eu achei também, né? Então, acabei tentando bolar esse formato aqui, espero que vocês gostem. E, bom, hoje eu vou falar somente um quadrinho daí, né? Porque daí acaba estendendo muito vídeo. Então hoje eu vou me aprofundar um pouco sobre um que está fazendo sucesso, né, que é o Absolute Batman. Então, bora lá. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre essa história. Então, o Absolute Batman basicamente uma nova versão do Batman, um novo universo, né, o universo Absolute. E, bom, ele é criado a partir de um evento no universo canônico da DC chamado Absolute Power, ou Poder Absoluto, como saiu aqui no Brasil. E, bom, não precisa ler esse evento para poder começar a ler isso aqui, então isso já é um ponto bem positivo, é um ponto de partida do zero, então tudo que tu vai precisar saber é aqui. A única coisa, né, que tem que entender é que, de fato, é um novo universo, então não é o Batman tradicional que a gente conhece, né. Bom, seguindo aqui um pouco sobre a história, aqui o Batman ele não é um milionário, então ele consequentemente também não tem o Alfred, né, como mordomo. E, bom, aqui ele também é um engenheiro, né, um engenheiro bem habilidoso e trabalhou por toda a Gotham em diversas partes da cidade com estrutura em si, né? Então isso é um ponto que acaba sendo bem importante no decorrer dessa história, né, que, enfim, explica várias coisas que vão acontecer, né? Pelo fato dele ser um engenheiro também, né, ele que indica que ele que produziu todo o traje, então o traje tem todo esse esquema de ser com vários gadgets, né? Normalmente o Batman já tem isso, só que aqui parece que foi elevado, né, para um nível maior, então parece que tudo que tem no traje está ali por algum motivo e isso acaba ficando muito maneiro nas cenas de luta, né? Inclusive tem um momento aqui, né, que ele acaba pegando uma arma de um outro personagem e ele acaba alterando ela, e daí acaba tendo até uma interação com esse personagem dizendo: nossa, tu fez isso e tal, não sei o que, com a minha arma, e coisas do tipo. Então isso mostra o quão habilidoso e inteligente ele é nessa parte de tipo engenharias e mexer em coisas assim, né? Então, muito bacana isso. Nessa versão também, dessa versão do Batman / Bruce Wayne, né, o trauma dele é um pouco diferente, então ele não perdeu os pais dele no beco do crime lá, né, voltando do teatro, né, cinema. Foi diferente, aqui ele perdeu somente o pai dele, então aqui a mãe dele ainda está viva, e ele perdeu num zoológico, então junto com isso acaba esse é o trauma dele, no caso, né, inicialmente, de ter perdido o pai no zoológico e tal, por um bandido. Não entre muito em detalhes, né, ainda sobre quem que é, ou enfim, mas junto com esse evento já acaba criando a relação dele com o morcego, porque na cena onde que acontece isso, já tem os morcegos lá e tudo mais, então acaba já criando esse vínculo com um animal morcego, né, então basicamente aqui nesse primeiro volume já conta um pouco sobre o trauma dele, sobre o vínculo dele com o morcego, sobre as habilidades dele como engenheiro, como é que ele trouxe isso, né, pra criar o Batman e tudo mais. Então isso tudo já é desenvolvido aqui nesse primeiro volume. Então aqui acaba já mostrando alguns personagens do universo tradicional do Batman, só que nesse universo. Então assim, dois personagens principais, né, que eu diria é o Gordon. Aqui o Gordon, ele era um policial e acabou se tornando prefeito, então tem todo esse desenvolvimento ali inicial dele de ser um prefeito. Aparentemente o povo de Gotham também não apoia muito algumas coisas que ele tem feito, ou como ele tem lidado com algumas coisas, né? Principalmente com o vilão que aparece aqui nessa primeira história, nesse primeiro arco, na verdade, né? Então tem esse início, esse desenvolvimento inicial desse personagem. Outro personagem também que já é introduzido aqui e é bem importante, assim, né,
pelo que tu indica que vai ser bem importante para o desenvolvimento desse universo, é o Alfred. Então, ele não é um mordomo, como eu disse antes, mas ele parece ser tipo um agente secreto de organizações, sei lá, governamentais, não sei, não chega a explicar exatamente para quem que ele trabalha, mas ele é um agente ali. E acaba tendo esse desenvolvimento tanto de um pouco da relação dele, né, tipo, do personagem em si. Então, aparentemente ele tem um problema ali ele tem uma filha, então ele tem um problema de relacionamento com a filha dele, provavelmente por causa da profissão também, né, de ser agente, parece que toda hora tem que estar viajando, enfim, meio que atuando contra criminosos e coisas do tipo. E também já começa a mostrar aqui um desenvolvimento de uma relação dele com o Batman, até pelo conflito de interesses, né? Que tem um vilão aqui que está atuando em Gotham, né? Então, cometendo crimes e tudo mais, tá gerando caos. E daí ele vem pra Gotham pra isso, pra dar uma olhada nesse vilão, e o Batman também tá atuando contra esse vilão. Então, acaba tendo esse conflito ali de interesses, eles acabam tendo alguns momentos ali de embate, né? Aqui também, como eu disse, a Marta, né? Então a mãe do Batman também tá viva, mostra ela ali, enfim, tendo alguns momentos ali com o filho. E eu acho que de personagens mais principais eu diria que são esses, né? Óbvio, tirando o Batman. Mas uma coisa que eu achei muito legal também é que tem uma cena onde o Bruce chega pra jogar poker com os colegas, né? E é nesse momento que ele usa pra obter algumas informações, tanto do vilão, quanto, enfim, das ruas, né? De como que tá a situação de Gotham. Pelo que eu entendi, ele usa... Isso é uma das formas dele coletar informações. E assim, basicamente são quatro amigos que tem ali, né? 4 colegas. E cada um faz referência a um nome de um vilão no universo tradicional. Então ali, por exemplo, tem o Ozzy, ele cita o Dozzy, então Ozzy é uma referência, né, pro Pinguim, então por causa de Oswald, né, então faz uma referência direta. Também tem o Ed, que é o Eduardo Enigma, né, que é o Charada. Também tem a referência do Harvey, que é o Harvey Dent, né, que seria o Duas Caras. Inclusive tem um trocadilho ali falando que ele é Duas Caras e tudo mais, então já tem esse iniciozinho, essa fagulha. E também já nessa mesa já tem o Whale, que é uma referência pro Crocodilo, né, o personagem original, o nome dele. E inclusive esse é um personagem que acaba tendo um pouquinho mais de quadros, né, de tela, assim, de aparecer, que ele já aparece até segurando um crocodilo em algum momento. Ele também parece ter uma relação, acho que um pouco maior do que os outros com o Batman, por causa que tem algumas cenas ali que o Batman tá treinando numa academia de boxe, de luta, e eu acho que ele é dono da academia, ou ele trabalha lá, ou ele, enfim, não sei direito, mas ele treina lá também, então parece que ele tem esse vínculo um pouco maior com o Bruce, e então ele parece já um personagem um pouco mais desenvolvido, né? Além de ter a citação dos nomes e tudo mais, eles têm vários... a aparência deles lembra um pouco algumas coisas, assim, alguns traços e tudo mais, e fazem referências bem diretas mesmo a esses personagens que eu comentei. Então isso é bem bacana, achei bem interessante, né? A forma que eles introduziram já introduziram, né, esses personagens, mesmo que não desenvolvidos, né, como é no universo tradicional. Mas achei bacana já ter introduzido alguns desses nomes, assim, e já ir tendo essas referências já no universo, né? 2 personagens também que já começam a ser citados, né? Em algum momento ali aparece uma foto deles, eles pelo jeito são todos já colegas de infância, assim, desde criança, então tem uma foto que aparece junto com uma menina, e daí essa menina no final é citado o nome dela e tal, é a Selina, então já tem a referência também da Mulher Gato, pra Selina Kyle. E tem algumas citações durante o quadrinho, tanto nessa cena eles falam, né, fazem algumas referências assim bem superficiais, né, mas fazem algumas referências sobre tanto eles nesse momento, quanto eu acho que tem um momento também com os policiais que comentam sobre o Coringa. Então já tem ali já tá sendo tipo seminado ali a ideia de ter um Coringa no universo, que acho que já saiu lá fora, né, ou tá pra sair já o arco com a introdução do Coringa nesse universo, né? Então isso já é bem legal, que já está sendo desenvolvido desde já, né, desde esses primeiros volumes.
Então agora falando um pouquinho sobre o vilão desse primeiro arco. Bom, o vilão escolhido foi o Máscara Negra, então eu achei uma boa escolha, porque ele é um vilão clássico importante para as cronologias tradicionais do Batman. Só que ao mesmo tempo, ele não é o maioral, né? Ele não é já um Coringa, né? Um dos maiores. Então, assim, ele fica meio que num meio termo, digamos assim, né? Então, eu gosto muito desse vilão também. Então, eu acho que foi uma boa escolha para introduzir, né? Pra gente começar esse universo, começar a contextualizar as coisas, para daí depois pegar um vilão bem maior, né? Bem mais impactante, assim, né? Mas eu ainda acho super válido e muito bacana a escolha desse personagem como vilão. Ele é bem caracterizado com o normal, com o universo tradicional, só que tem coisas diferentes, né? Então eu acho que isso que é um ponto-chave desse quadrinho de forma geral, né? Mas, então ele tem um esquema ali que ele consegue meio que, ele tem umas máscaras e ele consegue controlar as pessoas com as máscaras, então, e daí ele, enfim, tem meio que uma gangue, soldados, assim, né, controlados por essas máscaras e tudo mais, então acaba tendo esse desenvolvimento do habilidades desse personagem e tudo mais, bem bacana já nesse primeiro. E daí, se eu não me engano, ele fecha, esse arco desse vilão fecha no volume 3 que vai sair aqui no Brasil, né? Que são 6, né? Então, como é de 2 em 2, então no volume 3 aqui da Panini vai estar encerrando o arco com Máscara Negra, né? Então, falando um pouquinho sobre a leitura desse quadrinho em si, então, basicamente fica revezando ali um pouco o desenvolvimento do Alfred, né? Então, ele atuando como agente, tendo ali fazendo alguns contatos, tentando fazer um contato com a filha dele e tudo mais, tendo todo essa parte do desenvolvimento do personagem do Alfred, quanto do Bruce. Então o Bruce vivendo a vida dele, mostrando tipo um pouco sobre a rotina dele e contextualizando o trabalho dele como engenheiro. E junto disso também tem um pouco do desenvolvimento ali da polícia de Gotham, junto com o cargo de prefeito do Gordon e tal. E também, né, claro, algumas cenas ali que mostram o Máscara Negra desenvolvendo ali o personagem e os crimes e a organização ali que ele tem feito, né. Então acaba sendo uma leitura bem fluida, bem dinâmica, com o desenvolvimento de vários personagens ao mesmo tempo. Parece que é muita coisa para pouco quadrinho, né? Porque esse primeiro volume tem 72 páginas, então parece ser muita coisa para pouco, mas é muito bem desenvolvido, então acaba sendo... Não dá essa impressão de ser pouca coisa, tipo, muita coisa para pouca página. E, enfim, muito bem fluido, instiga a querer saber mais, tem todo esse esquema das referências, né? De trazer, de despertar essas fagulhazinhas, essas curiosidades para tu querer ler mais e saber como é que isso vai ser desenvolvido mais para frente. Então acaba sendo uma leitura bem fluida e, enfim, só pontos positivos. Falando um pouquinho sobre essa edição aqui em específico da Panini, como eu disse no outro vídeo de pilha de leitura, né? Eu particularmente não gosto muito dessa lombada de grampos, então, mas é um gosto particular meu. Então, isso não me agradou muito. Outra coisa que não me agradou muito, como eu disse lá também, é o fato dela ser uma revista bimestral. Eu particularmente preferia que fosse ou encadenado com as 6 edições, né? Como normalmente como eles fazem com vários outros títulos, ou então que fosse uma mensal mesmo, né? Então todo mês ali um volumezinho. Isso consequentemente ia baixar um pouco o preço e tudo mais, né? Mas enfim, foi uma decisão editorial deles. Mas ainda assim é uma leitura bem válida, uma edição bem válida. Vou colecionar, pretendo colecionar todas. Mas teve esses pontos aí que particularmente eu não gostei, mas não tem o que a gente fazer também, né? Eu não tô a fim de esperar, porque provavelmente, né, mais pra frente, não dá pra ter certeza, mas provavelmente mais pra frente eles vão lançar outras edições dessas mesmas histórias, né? Porque foi algo que fez muito sucesso, né? E se continuar do jeito que tá, provavelmente eles vão fazer isso mesmo. Então, sei lá, mais pra frente eles fazem algumas edições mais com capa dura, ou um encadenado com tudo, quem sabe até um ônibus ou coisa do tipo. Então, tem muito chão ainda pra rolar pra eles terem essas edições, mas eu quero ler isso agora, então o que resta pra nós é ir comprando esses mensaizinhas, assim, né, bimestrais, assim. Então, sobre a edição é isso que eu tenho pra dizer.
Então, para concluir, para mim é uma edição que vale super a pena, pelo valor dela, pela qualidade do material que tem aqui dentro. Então a história é muito boa, o desenvolvimento também dos personagens e tudo mais. Dá uma sensação de algo promissor, que tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para ser feita ainda, mas não deixa o que está rolando ser ruim ou baixar a qualidade. Então esse é um ponto muito positivo. Como eu disse, tem várias fagulhinhas que despertam interesse em tu continuar lendo e ver como é que vão ser desenvolvidas essas coisas mais pra frente, porque é um processo, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez só também. Então isso é uma parada bem legal que instiga a tu querer continuar lendo. E inclusive por esse motivo que acaba sendo chato ser uma revista bimestral, porque tem que esperar mês que vem não vai ter nada, daí na outra vai ter alguma coisa pra tu ler, sabe? Isso é um pouco ruim, na minha opinião. Outra coisa que também é bacana, que acaba tornando muito bom, né? Que tu não precisa ter base nenhuma pra ler isso aqui. Tu pode começar a ler por essa daqui e pronto. Então, talvez mais pra frente, né, tenha uma coisa ou outra faça referência principalmente ao evento, né, do Poder Absoluto, mas inicialmente tu só precisa disso aqui pra ler, pra começar a ler e se divertir. Então isso é um ponto muito positivo, tu não precisa de cronologia nenhuma. Outra coisa muito boa também é que é um universo novo, só que eu não sei explicar, mas tipo, tu tem uma sensação de que é algo que já existe, mas ao mesmo tempo algo novo. Tipo, eles trazem muito bem o universo tradicional do Batman, as referências tradicionais, só que eles dá pra tu ao mesmo tempo tem a sensação de ser algo novo e algo diferente, entendeu? Então tem essas duas sensações assim que se misturam quando tu tá lendo, que é muito show de bola, que é muito positivo e é muito bacana assim de tu acompanhar. Enfim, não tem muito o que falar mais, né? Eu acho que é chover no molhado, porque já falei tudo que tinha pra falar, é muito bom, 10 de 10 e vale muito a pena. Então quem quiser começar a ler sem precisar de ler outras coisas para tu entender, ou precisa de contextualizar e coisa do tipo, quer começar do zero, absoluto zero, perfeito. Eu acho que todos os absolutos vão ser mais ou menos assim, então é muito bom para atrair novos leitores e para iniciantes também, então perfeito. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, um feedback sobre o que gostou desse formato, do que dá para melhorar como sempre, né? E outras ideias, outros quadrinhos que querem que eu traga tentar trazer nesse formato também, pode deixar tudo aí nos comentários. Vou estar tentando deixar aí também os outros dois vídeos, que eu acho que vale super a pena, que são algumas reviews, assim, né? Alguns comentários sobre alguns outros quadrinhos que eu já li, que é as pilhas de leituras, que pra quem não sabe, eu tento fazer uma atualização das minhas leituras, minhas leituras mais recentes, sem dar spoilers, mas só dar uma opinião sobre o que eu achei das histórias e tudo mais. Então só alguns pontos para acrescentar ali sobre esses outros quadrinhos, tá bom? Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.